Psicopatas são muito comuns nos filmes de terror, principalmente no slasher. Pessoas que colocam máscaras, pegam facas e saem por aí matando qualquer um que se mexer são completamente assustadores e criaram seu próprio subgênero. Porém, nem sempre ao escrever os roteiros desses filmes, os autores estão preocupados em trazer realismo para suas representações. Por isso, a gente tem psicopatas de todos os jeitos e formas. E sempre tem alguma discussão rolando em algum lugar se esses personagens realmente se encaixam nesse termo. Pois a ciência explica. Em 2014 foi feito um estudo com mais de 10 psiquiatras e críticos cinematográficos, onde eles assistiram 400 filmes ao longo de 3 anos. Eles não incluíram filmes que tinham vilões sobrenaturais como Jason Voorhees. De todos os vilões desses 400 filmes, apenas 126 deles se encaixavam na psicopatia clínica, 21 mulheres e 105 homens. Como é de se esperar, a conclusão que esses psiquiatras chegaram depois de fazer esse estudo é que, apesar de existir sim uma evolução no realismo, na representação dos psicopatas nos filmes, ainda é tudo ficcional. A maior parte desses vilões que são ditos como psicopatas, na verdade, são só a reencarnação do bicho-papão com arquétipos vilanescos, e não baseado em algo do mundo real. Você ficaria surpreso de descobrir que até mesmo Hannibal Lecter não entrou para essa lista? Pois é, a super inteligência e destreza do Hannibal não é um traço comum. Ele é um exemplo da elite psicopata que é como o Dr. Samuel chama, que ficou popular ali nos anos 80 e 90. Essa visão de um vilão calmo, simpático, sofisticado, com gostos refinados, excepcional na matança e fútil. Essas características, principalmente combinadas, geralmente não estão presentes em psicopatas reais. Nem mesmo Norman Bates entrou nessa lista. Mas sabe quem ficou no topo dela? Anton Chigurh, do filme Onde os Fracos Não Têm Vez. E olha que esse aqui nem é um filme de terror. Eu sou a Aline Laugsen e esse daqui é um vídeo sobre um dos filmes favoritos do Sei Lá, que é um dos membros mais antigos aqui da Ala Secreta. Eu tenho esse quadro onde eu analiso os filmes favoritos dos inscritos pra mostrar que todo filme de terror tem algo bom pra trazer pra gente. Se você quiser ver o seu filme de terror favorito aparecendo por aqui, clique em Seja Membro aqui embaixo ou então no link na descrição. Sei Lá, muito obrigada sempre pela sua companhia e apoio e eu espero que você goste do seu vídeo. O filme de 2007 é baseado num livro que foi publicado apenas 2 anos antes, e o personagem antagonista que a gente vai analisar aqui hoje foi interpretado pelo brilhante Javier Bardem. Na história, o Anton é um assassino de aluguel contratado para recuperar o dinheiro perdido depois de uma venda de drogas que deu muito errado e os dois lados se mataram num tiroteio. Por pura coincidência, um caçador que estava passando por perto encontrou a cena do crime e, numa decisão impulsiva, levou com ele a maleta com 2 milhões de dólares. Então, a maior parte do filme a gente acompanha ele fugindo e sendo caçado pelo Anton, o que nos permite ver as tendências psicopatas dele. Ele carrega todos os traços clássicos de psicopatia. É frio, calculista, não demonstra empatia e é movido por uma série deturpada de princípios morais. Ele não é como a maioria dos vilões de terror, super exagerado e expressivo, que mata pelo prazer de matar. Ele mata quem entra no seu caminho. Assim como os psicopatas reais, a última coisa que o Anton quer é atrair atenção para si mesmo. Uma das suas marcas registradas são as moedas. Algumas vezes no filme, o Anton joga uma moeda e ele dá à sua possível vítima uma escolha: cara ou coroa. Se a pessoa acertar que lado que a moeda tá virada, ele vai embora, deixa limpar e sem ressentimentos. Mas se ela errar, ele o mata na hora. Esse é um dos detalhes que destacam esse personagem. Ele tem uma ideologia que ele segue à risca. Ele poderia muito bem matar a pessoa independentemente do que a moeda diz, mas ele segue as suas próprias regras. Ele usa isso como uma forma de racionalizar os seus homicídios. Não foi ele quem matou, foi o azar. Ainda sobre sua ideologia, ele mantém a sua palavra. Em certo momento, ele ameaça o personagem do caçador, dizendo que se ele não se entregar, ele vai atrás da esposa do cara. E mesmo depois que o cara já morreu, ele ainda assim vai atrás da esposa dele, pra cumprir a sua palavra. Quando ela contra-argumenta, ele faz uma concessão e oferece jogar a moeda pra ela adivinhar. Na cabeça dele, isso é um super compromisso que ele tá fazendo, porque ele tá oferecendo a ela 50% de chance de sobreviver. Pelo menos é assim que ele vê. A escolha de arma dele também é super interessante. Nada de facas super afiadas ou luvas com garras. Ele usa uma pistola de dardo simples conectada a um pressurizador de ar que dispara com uma força tremenda e é bem quieto. Serve para destruir fechaduras e abrir portas e também é muito letal. Mata instantaneamente a sua vítima ao ter aquilo colocado na cabeça da pessoa e não deixa para trás nenhuma evidência como um cartucho, por exemplo. Ele usa armas de fogo durante tiroteios, mas elas sempre estão equipadas com silenciadores, o que faz total sentido para um psicopata, que sempre prioriza a sua autopreservação e a praticidade ao invés de demonstrações teatrais de poder. Outro momento que o Anton demonstra excepcional cuidado com a sua autopreservação
preservação é quando ele leva um tiro. E tem uma cena toda que demonstra ele cuidando da sua ferida. Ele começa forrando o chão com plástico, então analisa a sua ferida. Vai tomar um banho para limpar ela, retira todos os estilhaços de bala que tem lá dentro e dá uma injeção de antibiótico para não infectar. Essa cena não avança a trama e ela poderia ser muito mais resumida, mas ela é muito importante para mostrar para a audiência como o Anton pensa e age. Ele é meticuloso, metódico, se importa com seu bem-estar a longo prazo, ou seja, ele poderia muito bem ter feito um curativo bem rapidão para voltar logo à caça e ir atrás do cara. Mas ele gastou um tempo precioso tendo certeza de que logo ele não iria ficar pior, mesmo que isso significasse perder e não completar a sua missão. E ele também é inteligente o suficiente para não deixar para trás nenhuma evidência de que ele esteve naquele quarto. O psiquiatra responsável por esse estudo diz que o Anton faz o seu trabalho e depois consegue dormir numa boa sem problemas. E ele conta que conheceu algumas pessoas assim ao longo da sua carreira. Comparando o Anton com 2 assassinos de aluguel da vida real que ele conheceu e já entrevistou, ele diz que o Anton apresenta o mesmo estado mental. Eles são frios, inteligentes, sem culpa, sem ansiedade e sem depressão. Anton Chigurh sempre aparece nas listas de melhores vilões do cinema e não é por causa desse estudo. Na verdade, isso aqui só prova o que a gente sente enquanto tá assistindo o filme. Eu fiquei positivamente surpresa em ver ele em ação. Ao mesmo tempo que ele me aterrorizava e eu tava torcendo pro protagonista conseguir fugir dele, eu queria que ele aparecesse mais em tela, eu queria ver mais dele, entender mais como ele pensa. E aquele final foi de arrepiar, ele saindo livre sem punição por nada dos horrores que fez. Ao contrário de vilões sobrenaturais como Voorhees ou Myers, existem psicopatas altamente funcionais aqui no nosso mundo mesmo. Nem todos eles são assassinos, é claro que não, mas a facilidade que eles têm de desumanizar as outras pessoas e se desconectar de qualquer noção de humanidade ou empatia é completamente assustador e dá a eles um potencial absurdo de violência serial. Essa proximidade com a realidade é o que torna Anton Chigurh um dos vilões mais aterrorizantes do cinema. Sei lá, muito obrigada por me fazer finalmente assistir esse clássico. Eu tô até agora chocado com aquele final e muito assim honrada de poder ter visto aquela atuação fantástica do Javier. Foi de arrepiar. O próximo vídeo nesse quadro vai ser sobre Jogos Mortais, que é o favorito do nosso lufano Gu, e eu tô muito animada por finalmente poder falar de novo sobre essa obra-prima aqui no canal. Por enquanto, muito obrigada pelo apoio no clube de membros e eu vejo vocês na próxima.